Glória a Deus. Vamos entrar na palavra do Senhor. Que o Senhor continue fazendo tudo aquilo que Ele tem feito hoje nesse culto. Ele começou fazendo através dos louvores e Ele vai continuar falando conosco, nos ensinando, nos moldando e crendo que o Senhor tem muito mais ainda para essa manhã. Então não rebaixe sua expectativa, não se desanime por algo que ainda o Senhor não falou contigo, porque eu creio que ainda até o final desse culto tem muita coisa para acontecer. Se o Senhor te trouxe aqui essa manhã, o Senhor tem muito mais para falar contigo, amém? Então abra comigo a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Obrigado, Michel. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, uma passagem bastante conhecida. Glória a Deus. Acharam? Show? Amém? Eu vou ler no telão aqui que fica melhor. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Versículo 7. Então Davi lhes disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer comigo. Volta no 7, Karina, por favor, de novo. Olha o que diz a parte final aqui. E você sentará sempre à minha mesa para comer. 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou a Ziba, servo de Saul, e lhes disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. 10. Você e seus filhos e os seus servos cultivaram a terra para que e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. 11. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um de seus filhos, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Vamos fechar nossos olhos, na nossa cabeça, pedir que o Senhor fale conosco, crendo que o Senhor tem uma palavra para você essa manhã, que você possa abrir o seu coração e pedir para Ele falar de uma forma diferente. Peça que o Senhor me use de uma forma como Ele nunca usou antes, para a honra e glória do nome dEle. Então nós te pedimos, Pai, aqui está a Tua palavra, aqui estão os Teus filhos, e aqui está a minha vida, Jesus. Pai, toma, Jesus, cada palavra em Tuas mãos, toma cada filho Teu em Tuas mãos. Pai, muda cenários, muda corações, Jesus, muda, Pai, em nome de Deus, pensamentos, mentalidade, Pai.
Pai, nós repreendemos tudo aquilo que não é da Tua vontade, toda a palavra lançada, Pai, tudo aquilo, Pai, que foi lançado de alguma forma, Pai, que não corresponde com o Teu querer, nós repreendemos em Teu nome, Jesus, Pai. Pai, em Teu nome pedimos, Pai, usa, Pai, a vida de cada um aqui para receber aquilo que o Senhor tem, Deus, Pai. Que eles possam se lembrar do Teu amor, da Tua fidelidade, que eles possam se lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem na vida deles, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Então essa palavra vem falando um pouquinho sobre a bondade de Davi com Mefibosete. Eu queria te lembrar que Saul foi o primeiro rei de Israel. Então o povo pedia um rei a Deus, não queria só o Senhor como Deus, como rei. E o povo pede um rei a Deus. E Deus ele levanta Samuel para mostrar aquele povo e instituir a Saul como rei de Israel, que é o primeiro rei de Israel. No início, o reinado de Saul era até próspero, ele conseguiu realmente engajar ali, ele conseguiu realmente ter um futuro muito promissor em Israel, porém, ele ganhou várias batalhas, porém, na sequência, Saul começa a desobedecer a Deus, Saul ele começa a fazer tudo aquilo fora da vontade do Senhor, e Deus o rejeita. Quem está no plano bíblico, né, viu que a gente lê hoje 1 Samuel 14, 15 e 16. 1 Samuel 15, ele vem falando sobre essa rejeição do Senhor com Saul, através das atitudes que ele teve, através do posicionamento que ele teve. E no 16, Deus usa Samuel para ungir Davi. Então Deus rejeita Saul e levanta Davi como rei em Israel. E isso gerou muitos ciúmes em Saul. Isso gerou realmente um ciúmes de alguém que ia tomar o lugar dele. Então, no começo, Saul chamava Davi para estar perto dele, para tocar a harpa, para os espíritos se afastarem dele, porque Deus usava Davi através do louvor, mas ele sentiu ciúme, se despertou um ciúme nele, uma ira, uma indignação, e ele começa a perseguir Davi. Então ele começa a perseguir Davi, porém o filho de Davi, Jonatas, começa a ajudar ele. Então o filho de Saul começa a ajudar Davi, e eles criam uma amizade muito bonita. E ele faz uma promessa para Jonatas, né? Que ele ia sempre abençoar a casa de Saul. Enquanto existisse alguém da descendência de Saul, ele ia abençoar. Então, Jonatas era filho mais velho de Saul, e apesar da briga entre Davi e o seu pai, ele sempre ficou do lado de Davi. Ele sempre apoiou Davi, mesmo sabendo que o chamado era de Davi para ser rei. Mesmo sabendo que não era Jonatas que iria assumir o trono depois que Saul fosse restituído. Amém? E o terceiro personagem desse contexto é Mefibosete. Alguém que estava ali abandonado, se sentia longe daquilo que o Senhor tinha na vida dele. Ele tinha uma descendência real, então Saul teve Jonatas, que era o mais velho, mais alguns outros filhos, e teve Mefibosete. E o que acontece? Quando Mefibosete era pequeno, ele tinha 5 anos, Saul e Jonatas foram para a guerra, e a babá de Mefibosete fica com ele no palácio. E quando ela soube, né, que na guerra morreram Saul e Jonatas, ela se desespera. Por quê? Porque a linhagem falava o seguinte: o próximo rei que assumisse, ele matava toda a descendência do anterior, para não haver briga, para não haver alguma retaliação, alguma coisa. E ela fica com medo. E fala, lá em 2 Samuel 4,4, fala que a ama ela fica com medo de Davi matar Mefibosete, e ela pega o menino, que tinha 5 anos na época, e sai correndo com ele. Nisso ela tropeça e quebra as 2 pernas. E eu começo a falar aqui com você, que o Senhor começou a falar comigo lá em casa. Mefibosete não escolheu ficar daquela forma. Mefibosete ele não teve a escolha, ele não gerou nada para que ele ficasse paraplégico. E muitas vezes é assim comigo e com você. Tem situações que chegam na nossa vida que a gente não consegue controlar, que fogem da nossa mão, que simplesmente acontece. Pessoas que nos perseguem sem motivo, pessoas que tentam ajudar e acabam atrapalhando aquilo que o Senhor tem. E Mefibosete ele sofre aquela queda e ele quebra as pernas. Mefibosete ele vai correr, ela vai correr com ele no colo, ela tropeça, cai e acontece essa tragédia. Então pense dentro de você aquilo que de repente você está pensando assim: mas eu não causei isso, eu não gerei isso, não foi culpa minha, simplesmente chegou na minha vida.
Acho que cada um pode se lembrar de algo que não esperava que fosse dessa forma, mas realmente acontece, simplesmente acontece. E Deus quer usar disso para lá na frente te mostrar que Ele tem realmente um propósito na sua vida. Ele quer usar disso para realmente mostrar que existe restauração, que existe amor, que existe graça e que existe a fidelidade do Senhor até nesses dias. Porque foi tudo propósito. Realmente tudo foi planejado pelo Senhor para que lá na frente Ele fosse lembrado por Davi. E eu continuo falando um pouquinho sobre a graça, né, que Davi teve. Então, Davi procura Ziba, servo que trabalhava na casa dele, e pede para chamar, pergunta, né, se existe alguém da casa de Saul para que ele use de bondade. Glória a Deus, porque os louvores que iniciaram aqui falaram da bondade do Senhor, confirmaram a palavra falando da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus com as nossas vidas. Então, Davi pergunta a Ziba se existe alguém que ele pode ajudar. Se existe alguém que ele pode restituir, se existe alguém que ele pode fazer, porque ele se lembra da promessa que ele fez a Jonathan. Ele se lembra da promessa que realmente ele fez ao pai de Mefibosete, que honraria a descendência dele, que honraria tudo aquilo que ele prometeu, que cumpriria a palavra dele, restituindo os bens que era de Saul. E ele pergunta: existe alguém da casa de Saul para que eu possa ajudar? E Ziba fala: existe Mefibosete, só que é aleijado de ambos os pés. E ele manda chamar Mefibosete. E Mefibosete estava em Lodebar, que significava terra de esquecimento, terra de aflição. E o segundo ponto que eu queria falar contigo é que se hoje você entrou aqui pensando que o Senhor não se lembra de você, essa é a manhã que o Senhor te trouxe para falar que Ele se lembra da sua vida, que Ele tem visto a sua aflição, que Ele tem visto a sua dor, que Ele vai usar alguém para lembrar o seu nome, que hoje o Senhor Ele não consegue te esquecer. Quando o Senhor olha para a palma das mãos dele, o Senhor se lembra da sua vida, do seu nome e da bondade dele. Amém? E isso nos mostra a mesma coisa. Assim estávamos nós, né? Antes de conhecer o Senhor, longe, uma terra distante, perdidos, sem esperança, sem sonhos. Só que Jesus veio, a graça nos alcançou e nos colocou de pé. Realmente a graça nos fez realmente querer sonhar de novo. A graça nos deu fôlego de vida para poder adorar o Senhor, para poder realmente viver. Colocou vida em nossos corações para que a gente pudesse viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E à medida que a gente vai explorando esse capítulo, a gente vê que, assim como Davi, como é que a gente pode responder à graça de Deus, né? Como é que a gente pode responder à graça que nos é oferecida? Como é que você tem se aberto o seu coração e pedido ao Senhor: Senhor, da mesma forma que o Senhor me alcançou, o Senhor viu graça em mim, como é que eu posso alcançar a vida de alguém? Como é que eu posso ser instrumento de Deus, assim como Davi foi, para se lembrar de alguém, para mandar uma mensagem, para realmente falar um Deus te abençoe, fazer uma ligação e falar: ó, fulano, Deus não esqueceu de você não, eu estou orando por você. E que você venha ser instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Que você possa realmente sair daqui com esse pensamento: Senhor, da mesma forma que a graça me alcançou, como é que eu posso alcançar outras pessoas? Pela misericórdia. Então o primeiro ponto é a bondade e a fidelidade de Davi, né? Então Deus toma o coração de Davi. Eu vi uma frase de um pregador que fala assim: toda a bondade do meu coração vem de Deus, e toda a ruindade é de mim mesmo. Então toda a bondade vem do Senhor. O Senhor coloca essa bondade. Quando a gente começa a ter relacionamento com Ele, quando a gente começa a conhecer o Senhor, Ele nos enche de bondade, de fidelidade, de graça, que vem dEle. O Senhor é bom, né? E Davi manda buscar, pergunta, né, a Ziba se existe alguém na casa de Saul, para que ele possa mostrar bondade, para que ele possa realmente ser usado, para que ele possa realmente abençoar aquela pessoa. E Ziba fala para ele que tem Mefibosete, e ele demonstra isso para o filho de Saul, né? Ele demonstra ali para o filho de Jonathan, que é Mefibosete, algo que o pai dele plantou. Então Jonathan, ele plantou isso com a amizade que ele teve com Davi, só que quem colheu foi o filho dele. O que a gente tem plantado hoje, né? Muitas vezes, até conversando com o Caio na semana passada, a gente muitas vezes espera que a gente plante algo e na sequência a gente colha. Mas aqui não foi assim. Jonathan, ele abençoa Davi, ele ajuda Davi, só que quem colhe dessa bondade é o filho de Jonathan. Porque Davi se lembra, está lá no reinado dele, está pleno, já tinha vencido todas as guerras, estava de boa, e Deus gera isso no coração dele para que ele se lembrasse do filho de Jonathan. Para que ele se lembrasse de quem estava esquecido, para que ele se lembrasse de quem estava ali
desolado, sem esperança, longe daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E que a gente venha se lembrar hoje, né? Da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos levantou e quem nós éramos antes de conhecer o Senhor. A bondade do Senhor nos alcançou. O Senhor se lembrou de nós, o Senhor usou a vida de alguém para mandar uma mensagem, um abraço e nos alcançou. Então o que você tem plantado hoje? O que você tem feito? Como é que tem sido a intenção da sua plantação, na verdade, né? Você tem plantado já esperando que na sequência você colha? Ou você tem plantado e falou, Senhor, é do Senhor. Eu estou fazendo uma bondade aqui, mas o Senhor que vai restituir, o Senhor que sabe todas as coisas. Porque nesse caso, Jonathan não colheu de imediato. Ele morreu na guerra. Mas a descendência dele colheu. Segundo ponto, o valor da misericórdia e da graça. Quando Davi encontra Mefibosete, filho de Jonathan, que é aleijado dos pés, ele vive lá no humilde, ele vive em Lodebar, na casa de Maquir. Maquir era alguém da época que constituiu uma pousada ou uma casa e ajudava as pessoas ali, ajudava realmente a cuidar de pessoas naquela região. E Davi, ele exemplifica o que é graça e misericórdia. A Cibele começou a falar aqui, misericórdia é o quê? Você merece uma punição e Deus não te pune por misericórdia. Ele te livra. E a graça, o que é? Você não merece e Ele te abençoa com algo que você não merece. Então, para essa manhã, o Senhor tem a bondade dEle. E o segundo ponto, o Senhor tem a misericórdia e a graça dEle. Assim como Ele teve de Mefibosete. Alguém que estava sem esperança, sem sonhos, sem perspectiva de vida. Alguém que de repente estava ali só esperando para morrer. Só esperando para alguém enterrar ele. Mas o Senhor incomodou Davi como rei e mandou chamar Mefibosete. Se lembrou dele. E hoje o Senhor se lembra de você. O que o Senhor falar para mim, independente do tempo que passar, o Senhor iria se lembrar de mim. O Senhor iria usar alguém para soprar o meu nome no ouvido. O Senhor iria se lembrar da bondade dele. Amém? E Davi, ele usa dessa misericórdia com o Mefibosete. Por quê? Ele assume o trono. E como eu falei aqui, né? Quem assumia o trono mandava matar todos os familiares do rei anterior. E ele não faz dessa maneira. Ele não mata Mefibosete. Ele faz ao contrário. Ele manda chamar para restituir tudo aquilo que o pai dele tinha. Que Saul tinha. Que Saul tinha muitas riquezas, muitas posses. E isso seria restituído a Mefibosete. Então eu não sei como é que você entrou aqui essa manhã. Não sei que forma você entrou. Não sei o que você tem passado. Mas eu creio que hoje o Senhor quer restituir algo na sua vida. Seja a esperança, seja o vigor, seja o que você vivia na presença dEle, seja algo que você fazia e se deixou de fazer. Terceiro ponto. Deus levanta os caídos. Mefibosete foi uma pessoa de história difícil, filho do rei, mas aleijado, vivia longe da corte, sem poder reivindicar nada. No entanto, Davi o coloca à mesa. Então ele sai de um cenário triste, de dor, de sofrimento, sem esperança, e Davi o chama para sentar na mesa do rei. Então Davi vai, o chama ali no palácio, ele já vai com medo, porém Davi fala, Mefibosete, eu vou restituir tudo aquilo que seu avô tinha, né? Pela amizade que eu tinha com seu pai. Então pela bondade que seu pai fez comigo, eu estou restituindo tudo a você. E hoje o Senhor nos convida a sentar à mesa dEle. Existe um lugar na mesa para mim, existe um lugar na mesa para você. Que você venha se lembrar de onde você caiu. Porque Deus, Ele pode te levantar, Deus, Ele pode te erguer essa manhã. Basta você entender o cenário. Basta você entender a bondade do Senhor e ser reconhecido como filho. Reconhecido como alguém que o Senhor chamou, como alguém que o Senhor convocou, como alguém que o Senhor lembrou de você e te chamou para estar na presença dEle. Amém? Você pode se sentir indigno. Mefibosete se sentia indigno. Mefibosete se sentia ali prejudicado, sentia alguém que não tinha esperança. E o Senhor foi e levantou ele. Então que nessa manhã o Senhor possa te levantar. Que nessa manhã o Senhor possa te firmar na rocha que é Ele. Que o Senhor possa te abençoar essa manhã. Amém?
e existe uma mesa preparada. Então quando Davi chama Mefibosete, existia uma mesa preparada. Como nessa manhã existe uma mesa preparada para mim e para você. Como na presença do Senhor existe mesas que a gente precisa sentar para ser cuidado. Mefibosete precisava de cuidado. Então o Senhor fala para você, nessa manhã, existem mesas para você sentar. Porque a mesa do Senhor é aquela que cura, é aquela que restaura, é aquela que nos coloca de pé, é aquela que dá força, que ativa ações dentro da gente, que ativa esperança, que a gente venha se lembrar. Quarto ponto, a importância de cumprir promessas. Davi, ele, pela amizade com Jonathan, ele promete algo. Ele promete que ele ia ser fiel à descendência dele. Ele promete que ele ia ajudar a descendência de Jonathan, e assim ele cumpre. O que a gente tem prometido e não tem cumprido? O que a gente tem falado aos nossos irmãos, às pessoas que convivem ao nosso redor, e não tem feito? Porque aqui a gente vê o caráter, né? A gente vê realmente a postura de alguém que o Senhor mudou, sabe? Então, se você prometeu algo, que você venha realmente essa manhã cumprir. Se você prometeu algo a alguém, se você prometeu realmente a você mesmo, que você venha se lembrar que o Senhor é o Senhor que cumpre promessas. Nosso Deus é um Deus que pode cumprir todas as promessas que Ele não fez. Então a gente também tem que ser fiel e cumprir aquilo que a gente fala, independente do resultado. Davi podia simplesmente não fazer, por medo de Mefibosete tomar o trono dele, tomar o reinado dele, mas ele fez, porque ele prometeu a Jonathan, porque realmente ele deu a palavra dele. E a palavra do crente é assim sim, não, não. Se a gente falou, a gente precisa ser fiel para cumprir, independente se aquilo me prejudica ou não, independente se eu vou perder com aquilo, independente do que vai acontecer, mas eu preciso cumprir aquilo que eu prometi. Aquilo que eu prometi dentro dos critérios do Senhor. Amém? E Deus honra quem cumpre promessas. Deus honrou a vida de Davi nisso. Deus honrou porque Ele usou de bondade para que Mefibosete. Em Números 23:19 fala o seguinte: o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria? Ou falaria Ele e não confirmaria? Então o nosso Senhor, se Ele te prometeu algo, que você não venha se sentir esquecido, como Mefibosete, que você não venha se sentir nessa terra de Lodebar, que você venha se lembrar que o Senhor te prometeu. Foi o Senhor, foi o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e terra. Ele te prometeu algo e Ele vai cumprir. Pode passar o tempo, pode passar o cenário que for, Deus vai cumprir na sua vida, amém? Quinto ponto, o valor da humildade. Mefibosete, quando é chamado no reinado, ele podia vir com o ego lá em cima, né? Ele era neto de um antigo rei. Ele podia chegar numa condição que pressionasse Davi a devolver tudo aquilo que era dele por direito, né? Porém, ele chega com humildade. Ele chega com humildade, reconhecendo o quão pequeno ele estava, reconhecendo a situação que ele estava, reconhecendo ali a forma que ele estava, a maneira como que ele chegaria ao rei e pediria a graça do rei. Ele entendeu que o favor do rei o alcançou. E que a gente nessa manhã venha se lembrar de onde o Senhor nos tirou e de que forma a gente chega até Ele. Com humildade. Reconhecemos que não somos nada, reconhecemos que nada podemos fazer, mas a graça dEle nos alcançou. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que o Senhor levantou alguém para falar conosco. Graças a Deus que o Senhor usou de bondade para alcançar a nossa casa. Então Mefibosete, ele chega dessa forma no rei. Reconhecendo que ele não era nada. E que ele dependia ali da bondade do rei. Dependia ali da fidelidade do rei para com ele, para que ele pudesse mudar o cenário da vida dele, né? Para que ele saísse daquela terra de sofrimento, de dor, e passasse a conviver no reino. Passasse a conviver realmente no palácio, entendendo quem que ele era, né? E a Bíblia fala o significado de mesa na Bíblia, né? O que significa mesa? Provisão de Deus, comemoração em comunhão, santidade e obediência, uma refeição espiritual e um banquete. E é isso que o Senhor tem para a gente essa manhã. O Senhor te convida a sentar à mesa dEle, realmente a participar da mesa, do banquete que Ele tem, que você pode ter entrado aqui como Mefibosete, alguém esquecido, alguém que se sente esquecido, alguém que se sente longe daquilo que o Senhor tem na sua vida, mas que essa manhã o Senhor venha te levantar. Que essa manhã o Senhor venha te erguer, que você venha se sentir realmente parte do reino, que você realmente vai se sentir uma pessoa que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, que o Senhor vai restituir sonhos, que o Senhor vai restituir esperança, mas isso acontece na mesa do Senhor. Em comunhão com os irmãos,
aprendendo, tendo a humildade de reconhecer falhas e erros e pedindo graça do Senhor. Somente a graça nos muda. Somente o Espírito Santo nos molda por dentro, no começo do nosso coração do pecado, e a gente muda. Então o Senhor nos tira de uma terra de sofrimento e nos leva a participar do banquete. Não porque a gente merece, mas porque a bondade dEle e a fidelidade dEle nos alcançou. E essa história nos mostra isso, que estamos necessitados do Senhor. Assim como Mefibosete precisava de uma graça, precisava que alguém chamasse o nome dele, assim está eu e você na presença de Deus. Lodebar muitas vezes está nos escondendo. Lodebar muitas vezes o Senhor está nos preservando para lá na frente, para que a gente não venha morrer, né? Então Lodebar ele nos preserva para que a gente fique no lugar escondido nele. Porque todo mundo queria ficar em Jerusalém, que era o centro, que ficava ali na visão de todo mundo, que todo mundo via. Mas Mefibosete estava em Lodebar. Então Deus leva ele até Lodebar, esconde ele para que no tempo certo ele levantasse. Então hoje o Senhor faz assim comigo e contigo. Muitas vezes o Senhor nos leva para lugares que a gente fica ali escondido, passando por luta, por dificuldade, por dor, para lá na frente o Senhor nos abençoar com Israel, nos abençoar com Jerusalém. Então que nessa manhã você venha entender a sua posição no reino, que você venha entender aquilo que o Senhor te chamou para fazer, aquilo que o Senhor te chamou para entregar, e que você venha se sentar à mesa dele nessa manhã. Que você venha entender o seu lugar, que o Rei tem te chamado, que você venha entender que o Rei tem te chamado as nossas vidas essa manhã para sentar à mesa com Ele, para realmente cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido, tudo aquilo que Ele tem falado, tudo aquilo que Ele tem nos alimentado, e que a gente venha como filhos entender a posição. Então nessa manhã o Senhor tem graça, tem favor, tem bondade, tem fidelidade, tem restituição de sonhos, tem vigor, tem esperança. Que você venha se lembrar daquilo que você viveu na presença do Senhor um dia, e lembrar que o Senhor tem muito mais para você. Que você venha se lembrar que o Senhor tem muito mais a fazer, muito mais a realizar, muito mais a continuar. Que hoje você pode estar numa situação difícil, numa situação esquecida, que você se sente um esquecido, mas que o Senhor venha se lembrar de você essa manhã. O Senhor já se lembrou de você essa manhã, por isso que você está aqui hoje. O Senhor não faz nada por acaso, o Senhor não faz nada de qualquer forma, o Senhor não faz nada de qualquer maneira. Então que você venha entender o seu lugar no reino, que você venha se colocar de pé e adorar o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Eu vou te pedir para você dar a mão para o seu irmão, que está ao seu lado. A gente vai cantar um louvor e eu creio que o Senhor vai falar contigo. O Senhor vai restituir algo na sua vida essa manhã. O Senhor vai despertar sonhos. O Senhor vai despertar esperança. O Senhor vai despertar a bondade dEle contigo. Dá a mão para o seu irmão aqui do corredor, Fernando. Dá a mão aqui. Vamos fechar o corredor. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos essa manhã, ó Pai. Assim, Deus, como a Tua graça alcançou, Pai, aquele menino, Deus, aquele servo do Senhor, que estava ali sem esperança, ó Pai, Pai, que não sabia o que seria da vida dele, Pai, que a Tua graça venha nos alcançar essa manhã, Jesus. Que o Senhor venha restituir sonhos, que o Senhor venha restituir esperança, que o Senhor venha restituir vigor, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, fazer a Tua vontade e o Teu querer. Então toma cada vida em Tuas mãos, Pai. Pai, toma cada filho Teu, cada servo Teu. Toma, Pai, a vida de cada um diante do Senhor, ó Pai. E levanta, Deus, aquele que está caído. Coloca de pé aquele que se esqueceu daquilo que o Senhor o chamou, Deus. Coloca de pé, Pai, aquele que por acaso não tem estado na Tua presença, Jesus. Se por algum motivo se afastou do Senhor, foi para Lodebar, estava numa terra longe, estava longe daquilo que o Senhor tinha, vai ao encontro desse coração essa manhã, ó Pai, e coloca de pé, coloca força, coloca esperança, coloca alegria, coloca em nome de Jesus vigor, que ele venha entender, ó Pai, que a Tua bondade o alcançou essa manhã, que ele venha entender, Jesus, que o Senhor é um Deus bom, um Deus todo-poderoso, e que o Senhor não esquece de um filho Teu. O Senhor não consegue esquecer de um filho Teu, porque é filho. Um pai nunca esquece de um filho. Então em nome de Jesus, levanta, Deus, cada um.
coloca de pé, coloca na tua presença, coloca na mesa, Deus, Pai. Essa manhã é uma manhã de mesa, Deus, Pai. Pai, uma manhã, Pai, em nome de Jesus, de restituição, de esperança, de vigor, de vida, de pensamentos e sonhos que a gente imagina que estava longe daquilo que o Senhor pode cumprir, mas vem e faça a tua vontade. Cantarabarabasuriande lebe. Ore labarabassuriande cantarabarabasuriande labas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, toma a vida de cada um em tuas mãos, assim como desde o começo do culto, Jesus. Pai, muda a atmosfera deste lugar. Pai, muda, Pai, pensamentos. Pai, muda, Pai, intenções. Pai, muda coração essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Somente o Teu Espírito pode convencer, Deus. Nós falamos, mas é o Senhor quem convence, Deus. Nós falamos, Deus, mas é o Senhor quem coloca de pé, Deus. Nós falamos, mas é o Senhor quem ajuda, quem restaura, quem apoia. Então, em nome de Jesus, faça a Tua vontade nessa manhã, Deus. Possamos entender o nosso lugar no reino, Deus. Que possamos entender que há uma mesa preparada para nós. Pai, que possamos entender que há uma mesa, Pai, posta essa manhã para mim e para você, Deus. Aleluia, 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 Deus. Longe de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros.